Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. Hoje vamos trazer as principais novidades do dia para você. Mas antes de irmos para as informações quentinhas, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você fica sempre atualizado com tudo o que rola sobre o Botafogo. Vamos nessa! Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, se posicionou firmemente a favor do fair play financeiro, uma postura que também foi defendida pelo Flamengo recentemente. Durante sua participação no podcast Flashcore, transmitido diretamente do evento Confute, o dirigente foi questionado sobre a proposta de teto salarial, apresentada por John Testor, acionista da SAF do Botafogo. Bittencourt foi claro em sua discordância, enfatizando que a questão central não deve ser o teto salarial, mas sim a implementação de um sistema de fair play financeiro que controle os gastos anuais dos clubes. Segundo Bittencourt, a ideia de um teto salarial pode limitar a capacidade de um clube decidir como alocar seus recursos financeiros. Ele argumentou que, se um clube decide pagar salários altos a um ou dois jogadores de destaque, como Cristiano Ronaldo ou Neymar, isso deve ser uma escolha individual baseada na estratégia financeira e nos objetivos do clube. O que não é aceitável, segundo ele, é que um clube gaste mais do que arrecada, comprometendo sua sustentabilidade financeira. Nesse sentido, ele acredita que a proposta de Testor não é a solução ideal, pois não aborda a raiz do problema, que é a falta de controle nos gastos em relação às receitas. Bittencourt também destacou que o fair play financeiro é essencial para evitar que clubes façam investimentos desproporcionais às suas capacidades financeiras, o que pode resultar em desequilíbrios competitivos a longo prazo. Ele mencionou que, sem uma estrutura de controle financeiro adequada, clubes podem se ver tentados a contratar jogadores sem ter condições reais de arcar com os custos, criando uma falsa sensação de competitividade. Para ele, limitar os gastos de acordo com as receitas reais de cada clube permitiria uma gestão mais equilibrada e sustentável, onde cada time poderia montar sua equipe de acordo com suas possibilidades financeiras. O presidente do Fluminense ressaltou que essa não é a realidade atual do futebol brasileiro, onde muitos clubes, como o próprio Fluminense e o Fortaleza, lutam para manter suas contas em dia e equilibrar suas finanças, enquanto outros gastam muito mais do que arrecadam. Ele preferiu não citar nomes, mas deixou claro que essa disparidade financeira entre os clubes é um problema que precisa ser enfrentado para garantir uma competição mais justa. Bittencourt parece sugerir que o fair play financeiro não apenas ajudaria a estabilizar as finanças dos clubes, mas também tornaria o campeonato mais competitivo, ao permitir que a gestão eficiente prevaleça sobre a capacidade de gastar descontroladamente. A discussão sobre fair play financeiro ganhou ainda mais destaque esta semana, após o Flamengo, outro gigante do futebol brasileiro, levantar queixas após ser goleado por 4-1 pelo Botafogo. Essa derrota acendeu o debate sobre como os diferentes níveis de poder financeiro entre os clubes podem influenciar os resultados em campo. O Flamengo, apesar de ser um dos clubes mais ricos do país, também se mostrou preocupado com a necessidade de estabelecer regras claras que garantam uma competição justa, onde o sucesso em campo não dependa exclusivamente do poderio econômico. Mário Bittencourt acredita que a implementação de um fair play financeiro no futebol brasileiro é mais urgente e necessária do que a imposição de um teto salarial. Para ele, o controle sobre os gastos de cada clube, com base em suas receitas, é a chave para um futebol mais equilibrado e justo, onde cada equipe pode competir em igualdade de condições. O debate sobre o tema, sem dúvida, continuará a crescer, especialmente à medida que mais clubes e dirigentes se posicionam sobre o melhor caminho a seguir para o futebol brasileiro. Outra informação de última hora é que o Botafogo está em busca de reforços para a sequência da temporada de 2024. Tem encontrado dificuldades na contratação de Vitinho, jogador do Burley, o que levou o clube a buscar alternativas no mercado. Um dos nomes que surgiram como potencial reforço é Ivan Ramírez, lateral de 29 anos que atualmente defende o Libertad, do Paraguai. A consulta ao jogador paraguaio demonstra a estratégia do Botafogo em garantir um elenco competitivo, mesmo diante dos entraves financeiros e negociais que surgem durante as janelas de transferência. A situação envolvendo Vitinho, que inicialmente era o plano A do Botafogo, se complicou devido às altas exigências financeiras por parte do Burley. O clube inglês pede cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 92 milhões de reais, para liberar o jogador. Esse valor elevado tornou as negociações difíceis, levando a diretoria alvinegra a reconsiderar suas opções.
Embora o Botafogo veja potencial em Vitinho para uma venda futura que poderia justificar o investimento, a necessidade de ajustar o montante inicial cobrado está atrasando a conclusão do negócio. Diante desse cenário, o Botafogo voltou sua atenção para Ivan Ramírez, um jogador com experiência internacional e que se destacou como titular no Libertad e na seleção paraguaia durante a última edição da Copa América. A escolha de Ramírez não foi aleatória, com a escassez de opções no setor defensivo, principalmente após a saída de Di Plácido. O Botafogo precisa de um lateral que esteja pronto para assumir a titularidade e contribuir de imediato. A presença de apenas Matheus Ponte como opção viável no elenco torna a contratação de um jogador como Ramírez ainda mais urgente. Apesar de a consulta por Ivan Ramírez representar uma alternativa promissora, a negociação também se mostra complexa. O Libertad, ciente do valor do jogador, não facilitará sua saída, o que pode demandar uma negociação prolongada e cuidadosa por parte do Botafogo. O clube paraguaio, tradicionalmente, valoriza seus atletas e pode exigir uma compensação significativa para liberar Ramírez, especialmente em meio à temporada, quando o Libertad pode estar disputando títulos importantes no futebol sul-americano. A possível chegada de Ivan Ramírez ao Botafogo poderia reforçar significativamente o elenco, não apenas em termos de qualidade técnica, mas também de experiência. Aos 29 anos, Ramírez possui a maturidade necessária para lidar com a pressão e as expectativas de um grande clube como o Botafogo, que busca retomar seu protagonismo no futebol brasileiro e internacional. Sua participação na Copa América também acrescenta um valor adicional, mostrando que ele está habituado a enfrentar adversários de alto nível. Enquanto o Botafogo lida com as dificuldades nas negociações por Vitinho e Ramírez, a diretoria precisa equilibrar suas ambições esportivas com a realidade financeira do clube. A busca por reforços é um movimento delicado, que exige não apenas capacidade de negociação, mas também uma visão estratégica sobre o impacto de cada contratação no longo prazo. No caso de Vitinho, a esperança de retorno financeiro futuro pode justificar o alto investimento, mas isso depende da capacidade do clube em renegociar os termos com o Burley. A situação atual do Botafogo ilustra os desafios enfrentados pelos clubes brasileiros no mercado de transferências, onde a concorrência internacional e as altas exigências financeiras frequentemente complicam as negociações. A consulta por Ivan Ramírez é uma resposta estratégica a esses desafios, oferecendo uma alternativa viável para reforçar o elenco enquanto as conversas com o Burley continuam. No entanto, o sucesso dessas negociações dependerá da habilidade do Botafogo em encontrar um equilíbrio entre seus objetivos esportivos e as limitações financeiras, garantindo que o clube permaneça competitivo e sustentável ao longo da temporada. E queremos saber a sua opinião. O que você acha dessa possível contratação de Ivan Ramírez? Será que ele pode ser o grande nome da temporada para o Botafogo? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas com a gente. Até a próxima e não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso querido Fogão.